Que soninho. Bora. Tamo aí. Sejam bem-vindos ao Isso é Apenas um Ensaio, o seu local pra se divertir. Não tem regra, não tem nada. Eu amo que não fala que não tem nada, eu me diminuo sem querer. Mas não tem nada de tipo assim, gente, não tem certo e errado, não tem script, não tem... Tem um mini script. Mas assim, é tudo nosso. É só alegria, tá? Tô adorando acompanhar vocês nos comentários, as interações, nos compartilhamentos. Muitas pessoas já chegando, que realmente não é da minha bolha. Isso eu fico muito feliz, fico muito, muito grato. Obrigado por estarem acompanhando. Realmente tá salvando mesmo, assim, a minha rotina, que muitas vezes é um pouco chata, muito robótica, todo dia a mesma coisa. Então, poder respirar aqui e falar com vocês, e um projeto que eu tenho vontade de criar há tantos anos, né? Foram, 9 anos de enrolação, para finalmente eu estar aqui com vocês e colocar a cara a tapa e falar das mais variadas histórias. Bullying, o xixi que eu fiz na calça, uma mãe que me defendeu. A gente conta de tudo um pouco. Aliás, eu fico pensando muito sobre várias histórias durante as semanas que eu poderia falar, só que tem muita coisa que eu não posso. Porque não é só sobre mim, né? Então, assim, tem histórias que eu queria poder, juro, gente, cada coisa você fala, para, isso aqui é Valcir Carrasco que escreveu. Mas eu juro que é verdade. Mas infelizmente não posso contar, não vou expor as pessoas assim de graça. Nem é legal, né, gente? Não vamos expor as pessoas à toa, só se for com necessidade. Mas não posso. Então, assim, fica pra um café, num sigilo, numa tarde qualquer, sem câmera, aí talvez eu possa contar. Mas tem muita coisa boa na minha família, na minha vida. E tem cada história que eu só contar, FBI desce aqui. Mas não pra me pegar. Pegar você. Tá, gente, olha só. Hoje a gente vai falar de um período que foi ruim para todo mundo, claramente, né? Que foi a pandemia 2020, que parou. Falou assim, agora não. Para a gravação. Chega. Não terá mais nada. Então, assim... Nossa, minha visão hoje está um pouco pior, eu não consigo enxergar. É que, gente, na verdade eu uso óculos, tá? Mas é porque eu só uso quando eu preciso, de fato. Então, e aqui eu não quero usar. Aliás, eu comprei um óculos na Bélgica, vermelho. Maravilhoso. Ele é grandão, assim. Ele parece uma... Eu ainda preciso fazer o grau dele, mas ele parece... Aquelas... Eu tava doido no óculos vermelho, muito tempo. E eu achei ele lá, sem querer, numa loja de um museu, em Antuérpia. E eu fiquei apaixonado. Falei, é esse, eu vou comprar e acabou. E ele passa uma vibe, tipo, mulher paulistana, que mora em Gianópolis, tem um cachorro chamado Bidu. E fala sobre moda, sobre história da arte, uma mulher filantrópica. Sabe, é essa pegada que quando eu coloco o óculos, eu emano isso, entendeu? Uma mulher da elite paulistana. Acho que é bom a gente emanar sempre, né, essas coisas. Mas se a gente veio aqui pra contar, eu amo que eu paro no meio das coisas. Você sabe que eu sou assim. A gente vai falar hoje sobre a pandemia, né? Os reflexos, o pós. Não o pós que foi durante, né? Mas, assim, mexeu com todo mundo. Foi uma fase muito difícil para todos nós, muito pesado. E não foi diferente para mim, claro que não. E para o tema não ser pandemia, né? Tipo, escrever pandemia, não quero fazer isso. Vai ser organização e limpeza, tá? Por quê? Quando chegou a nossa queridíssima, eu tava assim, eu fiquei completamente transtornado. Eu limpava a casa o tempo todo. Eu ficava assim, maluco, limpando a quina, a fresta, qualquer coisa que fosse. Eu tava ali limpando com uma escovinha, com algodão, lavava a louça, limpava um chão. Precisava? Não, mas eu tava fazendo. Então eu vou começar com isso porque essa minha obsessão por limpeza, né, esse excesso de limpeza me trouxe estresse. E o estresse normalmente traz alguma coisa da tite, ou seja, dermatite. E me veio a minha querida dermatite seborreica. Viva! Foi muito bom, foi um grande presentão que a pandemia me entregou. Dos males o menor também, né? Aqui eu tô falando do meu recorte, galera, tá? Sempre aqui lembrando que é o meu recorte. E tive uma dermatite, gente, que minha cara ficou completamente empolada. Vermelha, coçava e descamava, principalmente nessa região aqui, muito. Era muito ruim. E na cabeça também, assim, começou a ter caspa, isso aqui é uma caspa oriunda da dermatite.
péssimo. Aí comecei a tomar antibiótico, melhorou, mas ela ainda existia ali, né? Às vezes dava uns ataques. Agora já parou, já tá tranquilo, graças a Deus. Eu uso um produto muito bom que já curou. Mas curou não, né? Tá tratando. E nisso, esse estresse todo, e da dermatite, e tive perda de cabelo também, foi ali que desandou tudo. E desandou. Me estressava com tudo que eu tava calmo dos anos, porque da minha infância, adolescência, eu era sempre uma pessoa fofa, legal, uhul. Mas eu tinha um estresse muito grande dentro de mim, assim. Eu era uma pessoa um pouco estressada, muito por algumas coisas ao meu redor que aconteciam. Então acabava que eu ficava era meio sincericídio, sabe coisa de ariano? Eu falo, sou assim. Mas tem que ter um limite, né, Biel? Vamos lá. Então, com uns 16 anos em diante, já comecei a mudar isso e até morrer a gente vai evoluindo. Então teve essa dermatite. Aí o que acontece, né? Dessas coisas estranhas e loucas que vão acontecendo, né? Teve... Que eu tava até pensando aqui que toda uma obsessão... A gente até escrevi, porque eu me sinto... Assim, sério, respeita esse escritor. Que eu tava criando o roteiro. E eu pensei, né? Eu tive que anotar porque eu esqueço tudo. Quem nunca criou uma obsessão pra aliviar uma dor? Olha que loucura. Tipo, eu criei uma obsessão porque eu não queria enxergar ou tocar diretamente naquela dor, que era o momento atual que a gente estava vivendo. Tanto é que o Big Brother salvou muito a pandemia, pelo menos pra mim, porque eu tava completamente inserido no Big Brother. Eu assistia a Manu Gavassi dormindo, 3 da manhã. Por quê? Não sei, era muito incrível. Era muito divertido, sabe? Então, eram essas obsessões que a gente ia criando. TikTok, eu não posso mais mexer no TikTok. Eu entro esporadicamente e pra postar alguma coisa e vazar. Porque se eu ficar ali dentro... Gente, na pandemia eu ficava horas. E graças a Deus, nunca mais tive recaída. Era babado, viu? Era um toque... Até tendinite, mas já tinha antes. E aí, falando dessa coisa do BBB 20, vício, que eu assisti a Manu Gavassi dormindo, que foi um grande surto. Realmente foi uma edição muito boa, né? Enfim, parou o Brasil. Quer dizer, já estava parado. Mas... Ai, que péssimo. Mas a loucura que aconteceu foi a seguinte. Teve um dia que eu tava lá na sala, sem nada pra fazer, de pijama. E tinha um brigadeiro em cima da mesa. E do lado dele tinha aspargos. E eu fiquei... E o BBB rolando na TV, ó, torando. Reality show. Aí eu fiquei olhando assim pra esses produtos, pra essas comidas. Comecei a me questionar. Por que eu não misturo o brigadeiro com aspargos? Olha só. Aproveita e já vou de arrasta e menos um. Por que eu não experimento? Por que eu não faço essa grande invenção, né? E aí... Só que assim, eu realmente não sabia que tinha brigadeiro pronto. Minha mãe deve ter feito, meu irmão deixou ali, esfriando. Não sei, não lembro, tá? E tinham aspargos. Eu também não sei por que colocaram um do lado do outro. Mas, enfim. Cheguei, peguei o aspargos. Sou apaixonada, tava ao dente, assim, perfeito. Ai, dá até água na boca. E aí, eu molhei no brigadeiro. Só que era brigadeiro de colher. Ele é um brigadeiro um pouco mais consistente, não era aquele líquido nem de bolinha. Falei, cara, vai ser sensacional isso aqui. Aí eu peguei o aspargos, coloquei no brigadeiro e comi. E não é que ficou sensacional. Ficou muito bom, tá? Eu só não comi mais depois, assim, durante a vida, porque não existia, não acontecia essa dupla dinâmica na minha frente. Mas, assim, ficou muito bom, sabe? Então, eu já não era... Nunca bati muito bem da cabeça. Aí, com a pandemia, tudo ficou vezes 2. Dermatite, obsessão por limpeza. Vou até expor um pouco meu irmão hoje. Eu te amo muito, João. Meu irmão do meio. Mas eu preciso contar essa história, porque tem a ver com pandemia e tem a ver com o meu estresse. Então, é isso. Tipo, eu criei obsessões, dermatites, brigadeiros e aspargos. E, cara, ficou bom, tá? Todo mundo me julga muito. Mas, normalmente, quando as pessoas provam, elas amam. Esse eu não consegui fazer alguém provar. Mas tem, por exemplo, eu amo nachos com mousse de limão. Eu juro que é bom. Porque tem um restaurante aqui, não é coreano, gente, mexicano, que vem a guacamole e tal, e a sobremesa tem um mousse de limão. Eu sou um grande fã de mousses. E provei. Coloquei o nachos e fui. Maravilhoso. A mesa inteira começou a me zoar. Falei, então prova antes de me zoar. Todo mundo amou. Então assim, pra cima de mim, essa hora, peraí. E aí, foi isso, gente, tá bom? Aí, pra finalizar... João, eu te amo, você sabe disso, mas eu preciso contar essa história, porque é muito boa. E é bem leve, tá bom? Eu não vou nem exagerar.
Mas teve uma vez que ficou muita louça na pia. Tipo, muita, assim, uma forma... Parecia a Torre de Pisa. Ficou uma maravilha. E eu pedi pro meu irmão ajeitar a louça. Tipo assim, João, dá uma ajeitada na louça, por favor, e tal, não sei o que. Ele, tá bom. Cara, que alegria. Não é porque eu sempre... Não é que eu nunca lavava, tá? Como vocês sabem, eu tinha obsessão por limpeza. Então, mas nesse dia, sei lá, eu tava cansado, tinha que fazer alguma coisa, não sei. Não tava afim de lavar a louça. E ele foi e lavou. Aí, tudo bem. Acordei no dia seguinte, né? É tão bom tomar um café da manhã com a louça limpa, com a pia límpida. Falei, seu cafezinho, né? Um ovo mexido, um pão, um aspargos com um brigadeiro. A louça estava arrumada, só que ela estava suja. Então ele literalmente ajeitou. Não é que, porque quando você fala ajeitar, obviamente é para lavar a louça. Ele pegou todas as louças sujas, ou seja, os pratos, panelas, copos e afins, e ele ajeitou na pia. Sujo. E eu fiquei, olha... Respirei 3 vezes e chamei ele, né? Falei, olha só, meu senhor, o que tá acontecendo aqui? Ele é mais velho, tá? Ele é 4 anos mais velho, não lembro. Falei, o que significa isso aqui, meu amorzão? Meu amigão? Minha Pepinha? Eu chamo ele de vários nomes. É Pepinha, Peputa, Peppa, Pepe. Mas Pepe é oficial. E ele, eu ajeitei a louça que você pediu. Eu não tenho nem palavras. Eu fiquei sem palavras, né? Eu nem lembro se no final eu acabei lavando a louça ou se ele lavou. Também não me estressei porque eu já tava com dermatite demais. E queda de cabelo, então não ia ser ali que eu ia me, né? Enfim, foi isso, gente. Tá? Quando alguém te pedir pra você ajeitar a louça, é pra você lavar a louça. Não é pra você ajeitar a louça suja. Viu, João? Acho que ele nem vai ver esse vídeo. Espero que não. Mas eu te amo muito, tá? Você é tudo na minha vida. Vem logo pra cá. E é isso. Expus minha família. Me expus. Criei uma receita maravilhosa. Brigadeiro com aspargos. Provem, tá? Mas tem que ser um brigadeiro bom. Brigadeiro brasileiro, tá? Pega ali o leite condensado. Eu não tô bem. E come, tá? Prova. Sempre é bom provar coisa nova, gente. Milkshake com batata frita. Maravilhoso. Sundae com batata frita. Eu amo misturar salgado e doce. Já dei meu tempo, tem que ir, tá bom? Beijo. Até a próxima. Se cuidem. E comam aspargos também, que faz bem. Beijo.